Muito boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva, aqui na cidade de Juiz de Fora, e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Este ministério está comprometido com a fiel e inerrante Palavra de Deus. Nosso propósito aqui é fazer análises proféticas das notícias que nós estamos vendo acontecer e, como diz o nome do ministério, preparar a noiva de Cristo, preparar a igreja para o cenário que ainda está por vir, que ainda está acontecendo. Gostaria de saber aí, o Neide está me ouvindo bem, Leila? Porque tem uma pessoa aqui que disse que não está ouvindo, Emiliano, disse que não está ouvindo, então eu precisava saber se todos estão me ouvindo, se o som está chegando legal para todo mundo antes de nós começarmos, que tem alguns assuntos muito importantes para nós entrarmos aqui. O pessoal está falando que parece que está sem som. Não, duas pessoas disseram que está sem som. O Neide disse que o som está ok. Então, demais pessoas podem me falar, por favor? Vocês dois aí que disseram que está sem som, muito provavelmente vocês têm que apertar o botãozinho aí do volume. Tá bom? Ó, o Neide disse que o som está ok. Janice, o som está ótimo. Angelita, o som. Juliana, estou ouvindo, tá bom? Então vocês aí, ó, a pastora Roberta disse que está com som também. Então vocês dois que disseram que está sem som, precisa verificar, é só apertar o botão, porque na hora que você entra na live, normalmente você deve estar desativado e precisa ativar. Obrigado, Camila, o pessoal todo que está falando aí, tá bom? Muito comum nós percebemos os pastores entrar na live e o pessoal já aparecer falando que está sem som, está sem som. E isso desestabiliza para a live, mas vamos embora. É o seguinte, pessoal, fiz algumas anotações aqui no meu bloquinho, vocês conhecem já meus bloquinhos de anotação de escatologia, porque há uma série de perguntas chegando, muita gente querendo saber, preocupada. Isso é natural, que as pessoas estejam com dúvida, estejam querendo saber. É natural, é esperado e vou dizer mais, é bíblico. Porque Lucas, capítulo 21, está escrito que no final dos tempos as pessoas seriam acometidas de escatofobia, que é o medo do futuro, e uma grande expectativa por causa do bramido do mar e das ondas e das guerras. Em expectativa, homens desmaiando de pavor, em expectativa do que ainda sobreviria ao mundo. Então é natural que as pessoas estejam com dúvidas, estejam perguntando, estejam querendo saber. E graças a Deus que muitas pessoas confiam aí na nossa análise, sabem que a principal frase aqui dentro do ministério é o que dizem as escrituras. Costumo sempre dizer que, baseado nas perguntas que eu recebo, eu devolvo sempre a primeira resposta sendo uma pergunta. Quando alguém me pergunta algo, eu respondo com a pergunta seguinte: o que dizem as escrituras? É para aqui que nós devemos ir, para as escrituras, ok? Então, muito bem. Vocês todos sabem, no final de semana Israel sofreu um ataque do grupo terrorista Hamas, não é? E ainda por cima, não bastasse isso, ontem e hoje também está sofrendo ataques pelo lado do Líbano e pelo lado da Síria. Isso envolve outras profecias bíblicas e uma série de questões. Uma das perguntas que eu considero muito importante que me fizeram é se essa guerra de Israel com Hamas, se ela é diretamente o cumprimento de uma profecia bíblica. Então, ao longo da live de hoje, eu vou trazer essas respostas. Peço a vocês que fiquem atentos, fiquem focados. Aperta aqui a setinha, o aviãozinho. Convido o maior número de pessoas possível para que eles assistam essas lives, porque eu acredito que essas lives estão sendo também evangelísticas, estão sendo muito importantes. E vocês notaram aqui que ela tem por tema Oslo 30 anos, Israel e Palestina. Para você que nunca ouviu falar nisso, não sabe nem do que é que nós estamos falando, fica tranquilo, que eu vou te trazer hoje. Eu vou seguir esse roteirinho aqui, que são as questões que me foram levantadas. Para nós podermos entrar no assunto, eu queria fazer uma leitura de Zacarias, livro do profeta Zacarias, Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada, e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada. Tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas, e metade dos moradores será levada para o cativeiro.
Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra estas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Até aqui. Irmãos queridos, quando eu vi os noticiários das coisas que esse grupo terrorista do Hamas fez na fronteira, passando pelo lado sul, entrando em Israel, eu fiquei chocado, e à medida que os relatos iam acontecendo, iam se seguindo, essa profecia de Zacarias capítulo 14, sobretudo aqui, né, o versículo 3, né, que diz o seguinte: a cidade será conquistada, tudo que estiver nas casas será levado embora, as mulheres, versículo 2, né, as mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Eu não consegui não pensar imediatamente nessa profecia, ainda que, preste muita atenção, ainda que a profecia de Zacarias 14, ela no seu contexto todo está dentro da grande tribulação, que é um sinônimo para a 70ª semana de Daniel, ou seja, para a semana de número 70. Zacarias 14 trata disso, então, da chamada grande tribulação. Zacarias 14 está compreendendo os capítulos 6 a 19 do Apocalipse e trata também aqui de Jesus voltando de forma visível no Monte das Oliveiras, tá? O monte se fendendo e ele salvando o remanescente do seu povo. Então, o contexto da profecia de Zacarias 14 aponta para um tempo ainda mais na frente, em cumprimento ao Apocalipse. Porém, quando diz de Jerusalém, de Israel, sendo invadida e as mulheres violentadas, eu imediatamente fiz uma conexão com o que estava acontecendo ali, que o Hamas estava fazendo, e com os relatos apavorantes que foram da violência que as mulheres sofreram, inclusive mulheres grávidas encontradas no caminho. A similaridade é muito justinha. Por isso eu quero trazer também resposta para as pessoas que estão perguntando se o que está acontecendo lá é uma profecia diretamente, né? Então fica aqui comigo, presta atenção. Nós estamos começando então com Zacarias 14 e com a similaridade do relato no versículo 2 e 3, da invasão da cidade, da invasão a Israel e das mulheres sendo violentadas. Percebe uma similaridade muito grande. No entanto, o que está acontecendo do grupo Hamas invadindo Israel e atacando ainda não é o cumprimento dessa profecia. É um prenúncio. Todo grande evento, antes dele acontecer, ele lança a sua sombra diante de si. Então o que nós estamos vendo são sombras. Eu costumo muito usar a expressão gatilho disparador. Costumo usar muito essa expressão, porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra, num passe de mágicas, né? As coisas vão acontecendo, mas os eventos vão tomando forma. E eu costumo chamar esses eventos na profecia de eventos intermediários que vão contribuindo para fazer chegar, culminar naquela grande profecia de que o texto está falando. Então, diretamente, esse evento, ele não é o cumprimento de uma profecia. Esse evento, esse ataque terrorista do Hamas, grupo terrorista contra Israel pelo sul, violentando as mulheres, ele não é diretamente o cumprimento de uma profecia, mas indiretamente sim. Eu explico. Se ele não é diretamente, por que ele é indiretamente? Porque esse evento, esse combate, essa guerra, ela vai levar o mundo para uma zona muito mais perigosa. Tanto vai levar, e já começou a levar, que várias nações do mundo estão se posicionando a favor de um lado ou de outro. Algumas pessoas estão dizendo, sempre achei que isso aconteceria depois do arrebatamento. A minha leitura, irmãos, é que esses eventos eles vão levar para a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, a primeira eu já comentei na live do final de semana, a Primeira Guerra Mundial ela acabou servindo para derrubar o governo czarista da Rússia e implantar um governo comunista militarista no seu lugar. A Segunda Guerra Mundial, entre Inglaterra e Alemanha, envolvendo seus aliados, serviu para fortalecer ainda mais esse governo militarista, comunista, naquele grande bloco que nós conhecemos por União das Repúblicas Socialistas
soviéticas. E a Terceira Guerra Mundial, gente, ela é entre judaísmo e islamismo. Ela é uma guerra árabe-israelense. E ela tem um propósito, ela tem um plano, que é fazer entrar no cenário mundial o anticristo, né? Mas sobre o anticristo nós vamos fazer live ainda no final de semana. Então, nacionalidade do anticristo, fique tranquilo, foque aqui comigo. Isso nos leva, gente, a pensar tudo isso que está acontecendo agora. Isso automaticamente também na minha mente, por isso que é muito bom a gente ter muita leitura, a gente pesquisar muito, porque vendo essas coisas todas acontecer, eu pensei exatamente em Oslo. O que é Oslo, pastor? Oslo é uma cidade da Noruega onde em 1993 aconteceram os famosos acordos de Oslo, tá? E está se completando 30 anos desses acordos. Esses acordos aconteceram em setembro de 1993, não é? Então, estamos completando agora 30 anos dos acordos de Oslo. E o que foi esse acordo de Oslo? Por que ele é tão importante? Bom, uma coisa que provavelmente todo mundo que está assistindo a live, que vai assistir, conhece a respeito dos acordos de Oslo, é que aquelas retrospectivas de fim de ano, as grandes notícias, elas sempre utilizam uma foto que ficou muito famosa em 1993, que é uma foto com 3 integrantes. 3 pessoas aparecem nessa foto de setembro de 1993, há 30 anos atrás, que é o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, o então presidente da OLP. OLP é a Organização para a Libertação da Palestina, tá? Um grupo que então era liderado por Yasser Arafat, que era então uma espécie de presidente da Palestina e líder da OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina. E o então presidente de Israel, primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, né, que foi inclusive assassinado 2 anos depois, em 1995. E eles 3 então, e as nações estiveram envolvidas em Oslo, na Noruega, nesse acordo firmado entre Israel e a Palestina com mediação do presidente Bill Clinton. E aí, alguns dias depois, se não me falha a memória, para ser mais exato, em 13 de setembro de 1993, aconteceu então essa famosa fotografia, que é o presidente Bill Clinton no meio, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, à direita, e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, de um lado. E aí acontece aquele famoso aperto de mão entre Israel e a Palestina, entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, e mediado aqui com mãos aos ombros do presidente Bill Clinton. Aquela foto correu o mundo inteiro. Inclusive os estudantes de profecia, os estudantes de escatologia ficaram com suas antenas ligadas, porque para o estudante de profecia bíblica atento, ele sabe, baseado em 1 Tessalonicenses 5, que quando houver um clamor mundial por paz e segurança, quando essas duas palavras estiverem juntas, quando essa expressão aparece no cenário mundial, e apareceu hoje no final do jornal da grande mídia brasileira, esse pedido por paz e segurança, os estudantes da profecia sempre estão atentos para essa expressão. Quando ela aparece de forma contumaz nos noticiários, nos jornais, paz e segurança, as antenas acendem para o grande conflito, a grande situação que a profecia bíblica fala do acordo de paz do anticristo. Agora, muita gente fala, puxa pastor, mas como é que vai haver paz nesse momento? Atente-se para a profecia bíblica. Ela diz quando andarem dizendo paz e segurança, não é quando houver paz e segurança, mas quando o clamor for uníssono, quando todas as nações do mundo concordarem que precisa de que haja paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. E aí, por que eu estou mencionando 30 anos do acordo de paz de Oslo, Israel e Palestina, para você entender? Então, Bill Clinton vai mediar esse acordo entre Yasser Arafat da Palestina e Yitzhak Rabin de Israel. E algumas coisas muito importantes você precisa entender a respeito desse acordo de Oslo. Lá naquele momento, os acordos eram importantes pelo seguinte: ele previa, primeiro, Israel deixar a faixa de Gaza. Segundo, liberar uma série de assentamentos, inclusive na Cisjordânia, e também permitir logo eleições, e liberar, e em palavras mais claras e mais diretas, dar terra em troca de paz. Inclusive para as pessoas que ouviram esse acordo de Oslo na época, gente,
achavam um absurdo, era risível, porque parecia um acordo suicida, parecia que, né, se Israel assinasse aquele acordo de Oslo, ele estaria acabando consigo mesmo. No entanto, os anos foram passando e ministro após ministro de Israel foram dando sequência a esse acordo de Oslo. Ehud Barak, Ariel Sharon, né? Então, muitos pontos do acordo de Oslo foram sendo mantidos, né? E inclusive até ampliados, mesmo que entrasse um ministro após o outro. Você sabe que Ehud Barak, por exemplo, era do Partido Trabalhista, ele era de uma linha mais à esquerda. Já Ariel Sharon era de uma linha à direita, ambos com currículos fenomenais no sentido de generais e as suas ações que tiveram, os combates que lutaram aí nas guerras, não é? De Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias. Então haviam currículos notáveis, eram generais competentes, que portanto não fazia nenhum sentido se colocar numa situação tão perigosa como aquela dos acordos de Oslo. Você vai entender até o final dessa live o que isso tudo significa. No entanto, aquelas coisas foram tendo prosseguimento e aqueles acordos ali indo para se cumprir. E aí, quando o acordo de Oslo, que está completando 30 anos, tem a sua premissa, a sua ideia principal ali a respeito de dar terras em troca de paz, eu imediatamente também faço, sempre que penso, e essas coisas todas me fizeram pensar em Oslo, essa questão Palestina-Israel, essa questão do Hamas ter atacado Israel, está respondendo, está defendendo o seu povo. Isso me levou para Joel, livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Eu sempre comentei com os meus alunos em sala de aula que ao lado de Joel 3:1, 2 e 3, você pode escrever assim: cumprido 14 de maio de 48. E de 14 de maio de 48 para frente, Joel 3 vem tendo seus desdobramentos. E se você for ler esse capítulo 3 de Joel em casa, você vai ver que essa profecia de Joel 3 começa a se cumprir em 14 de maio de 1948. E se você ler até o final, você vai ver que ela vai se consumar com o final da tribulação, a chegada do Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar e o abater-se dos inimigos de Israel. Isso tudo é muito interessante, a conexão é muito forte, muito, muito clara. Isso também me leva para uma outra questão, que é o seguinte: eu tenho comentado que essas batalhas, essas guerras que estão acontecendo ao longo do mundo, China, Taiwan, Coreia do Norte contra Coreia do Sul e Japão, né? Agora a Coreia do Norte hoje advertindo, dizendo que essas bases que os Estados Unidos está mantendo no Pacífico tem como objetivo um ataque preventivo. E aí você tem também Rússia e Ucrânia. Todas essas guerras regionais, elas são fogueiras acesas para alimentar uma fogueira maior, que é a Terceira Guerra Mundial. E aí, como eu tenho dito, essa questão em torno da guerra de Israel com Hamas, dessa atrocidade que esse grupo terrorista fez, ela provocou uma reação de Israel para defender e salvar o seu povo, e automaticamente implica em que os aliados de ambos os lados se manifestem, de tal modo que o Líbano já atacou Israel pelo norte e também a Síria. A Síria também está atacando, o que nos leva para uma outra profecia bíblica que se encontra em Isaías capítulo 17. Claro, gente, que aqui na live eu estou lendo os versículos-chave. É muito importante que você leia o capítulo todo para que você em casa vá entendendo o seu contexto. Puxa, pastor, e por que é que eu preciso ler esses capítulos em casa e compreender essas coisas? Porque está chegando aquele governo chamado governo da nova ordem mundial. E aí, meus irmãos, é muito importante que você, sabendo, aprendendo o que é essa nova ordem mundial, conhecendo essas questões pelo ponto de vista bíblico, conhecendo essas questões pelo ponto de vista bíblico e onde diz o que, você vai ficar treinado, e estando treinado você vai poder proteger a si mesmo e a sua família, os seus amados, e alertar o maior número de pessoas possível, uma vez que você esteja bem treinado nas profecias bíblicas, tá?
Eu utilizo isso como instrumento de evangelização desde os anos 2000, citando 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento da igreja, entre outras várias passagens escatológicas, e pude evangelizar muitas pessoas ao longo desse tempo todo. Então, essa guerra de Israel e Hamas nos leva, e agora com a entrada do Líbano e com Israel denunciando alguns foguetes que foram lançados da Síria para atingir o seu território, e responderam aquilo, e deram um tom dizendo que se entrarem o que é que vai acontecer, isso imediatamente eu fiz a conexão com Isaías capítulo 17, que é uma sentença, uma profecia contra a Síria e Damasco. Sentença contra Damasco: eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. Siga esses versículos lendo a profecia de Isaías 17, você vai observar que há uma profecia contra Damasco, capital da Síria, dizendo da sua desolação e que ela jamais seria habitada novamente. Isso nunca aconteceu na história de Damasco. Ou seja, isso é uma profecia que ao longo do meu canal aqui, pessoal, deixa eu fazer alguns anúncios para vocês entenderem algumas coisas. Vários temas dos quais eu estou falando aqui, que tem ligação externa, eu também tenho playlists lá no canal. Então, eu já falei disso em outras lives, vou resgatar alguma coisa aqui, mas você sabe que tem lá no canal então. Acontece que as profecias obedecem à lei da dupla referência. O que é que significa isso? Significa que quando um profeta como Isaías, ou como esse de Joel que eu falei, ou Jeremias, quando eles traziam uma palavra profética, aquela palavra profética ela sempre tinha duplo cumprimento. Era uma palavra de denúncia para o seu tempo, era uma palavra para o tempo em que o profeta vivia, mas ela tinha também uma aplicação futura. Puxa, pastor, que coisa interessante. Sim, é muito interessante. Porque como é que você sabe quando é que aquela profecia tem um cumprimento para a sua época e um cumprimento para o futuro? Aí nós costumamos dizer que é uma profecia de dupla referência, de duplo cumprimento, o que significa dizer que ela tem um cumprimento para o seu tempo e um cumprimento para o tempo futuro. E para você identificar o tempo futuro, você vai ler o texto, o contexto imediato, o contexto amplo, e identificar algumas palavras-chave no texto que demonstram claramente que aquilo não se cumpriu. Quando ele disser e apontar para os sinais de que Jesus falou em Mateus 24 e Apocalipse, do escurecimento da terra, dos sinais nas estrelas, nos céus, os astros dos céus sendo abalados. Quando ele utilizar a expressão dizendo no fim dos dias, o profeta Jeremias utiliza isso. Ele chega a dizer o seguinte: agora vocês não vão entender muita coisa, mas no fim dos tempos entenderão. O profeta Daniel também utiliza isso. Então, quando ele tiver expressões dizendo que é para o fim dos dias, que é para o fim dos tempos, que Cristo vai estar voltando naquele tempo e livrando o povo, conforme essa profecia de Zacarias 14, você entende então ali que aquilo é uma profecia que começou a se cumprir lá naquele tempo do profeta, mas que ela vai atingir o seu cumprimento máximo, ela vai atingir o seu ápice ainda em tempos futuros, que nós sabemos são os tempos do Apocalipse, porque a profecia diz que vai ser no fim dos tempos, quando o Cristo chegar e estabelecer o seu reino milenar. Então estou te dando uma aulinha de escatologia que leva um ano aqui, em minutos, aqui em segundos, em questões muito rápidas. Então o que é que nós precisamos entender nesse contexto? Existe uma profecia de Isaías 17 a se cumprir sobre a Síria, sobre Damasco, tá? Bem como existe uma profecia de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39, que não por acaso vem logo depois da restauração de Israel, a restauração política, né? A restauração nacional, a restauração econômica, a restauração espiritual, que está no capítulo 37, que é o famoso capítulo do Vale de Ossos Secos. Então, em algum momento depois da restauração de Israel como nação, acontece uma invasão do norte. Mas essa invasão do norte, ela também não acontece assim no estalar de dedos. Ela vai acontecer do norte e do sul, mas ela começa, por isso que eu disse que essa guerra do Hamas e Israel, diretamente não é um cumprimento de uma profecia, mas indiretamente. Por quê? Começa a acontecer um conflito ali, e esse conflito também está profetizado em Obadias. Obadias é um livro da Bíblia, um profeta do Antigo Testamento, que não tem capítulos, somente versículos. E Obadias, dos versículos 15 ao 18, trata justamente dessa profecia. A fim de que você saiba disso, eu gravei uma playlist sobre os profetas menores. Então eu detalho essa profecia mais diretamente no livro de Obadias,
é uma live que encabeça a playlist de Israel nas profecias. Me permitam fazer esses anúncios, porque muitas coisas que as pessoas estão começando a pensar em falar, muita coisa que tem gente chegando aí da crise sanitária que aconteceu em 2020 para cá, e estão começando a falar como se estivessem descobrindo a roda ou inventando fogo. Nós já estamos falando disso há muitos anos, eu já estou falando disso aqui desde agosto de 1999. Então, a profecia de Obadias prevê um confronto entre a Palestina e Israel. E diz que nesse confronto, chamando-os de casa de Esaú e casa de Jacó e José, que havendo esse confronto, um será como palha, a casa de Esaú será como palha e a casa de Israel como fogo. E quando dizemos isso e mencionamos esses objetos da profecia, não temos nenhum prazer em anunciar destruição e guerra e nada disso. Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós. No entanto, os nossos sentimentos não podem comprometer princípios bíblicos. Como assim? Todos nós desejamos, queremos que o tempo em que nós vivemos seja um tempo de paz, seja um tempo de bonança, um tempo de prosperidade. Todos nós aí que somos casados queremos ter filhos, ver os netos e ver que a civilização, a sociedade vive em paz. Porém, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas, há tempo de paz e há tempo inclusive de guerra. Então, ainda que nós queiramos que o tempo seja tranquilo, seja de paz, existem princípios que não podem ser evitados, ao passo que existem outras coisas que podem ser evitadas. A isso nós chamamos de profecia condicional e profecia incondicional. Muitas pessoas, eu gravei um vídeo ontem dizendo para que as pessoas orem para que Deus intervenha nessa guerra. E muitas pessoas estão perguntando assim, mas pastor, não está profetizado? Então não adianta orar. Adianta orar sim, vou explicar para você. Sou professor de escatologia bíblica, apocalipse e teologia desde o ano de 2005. Então vem cá, não sai desesperado correndo falando as coisas na internet. Não, vamos estudar primeiro. Chega aqui, vem cá um pouquinho. É o seguinte... O que são profecias incondicionais? Profecia de Isaías 53, as profecias que falam que o Messias, Deus, se faria homem e morreria na cruz, pagando os preços pelos meus pecados, pagando os preços pelos nossos pecados. Se essa profecia não se cumprir, não há salvação. Então ela já se cumpriu no Cristo. É uma profecia incondicional, não tem jeito, ela tem que acontecer, não há condições para ela acontecer. Agora, existem outras profecias chamadas profecias condicionais, das quais a Bíblia está cheia, sobretudo o Antigo Testamento. Nas profecias condicionais, Deus aparecia para um determinado povo, como apareceu para Nínive, através do profeta Jonas, depois do profeta Naum, e ele disse que se aquele povo não se arrepender, virá a destruição, mas o povo se arrepende e a destruição é evitada. Reis de Israel, que ao reencontrarem a lei do Senhor, têm uma postura de rasgar as suas vestes diante dela, arrepender-se. E aí, por conta daquilo, Deus levanta a profetisa Uda e diz, olha, eu profetizei o juízo, Deus visitaria a nação de Israel com juízo, mas por causa da sua atitude diante da palavra do Senhor, diante da lei do Senhor, de se arrepender e buscar o Senhor, o juízo que eu havia dito que faria, eu vou afastá-lo. Isso aconteceu com vários reis de Israel, isso acontece muito ao longo do Antigo Testamento. Perceba ainda a palavra de Moisés para a entrada do povo na terra prometida, que é o famoso texto de Deuteronômio 28, né? Se me obedecerdes e fordes fiéis, os seus inimigos se levantarão diante de vocês por um caminho, mas fugirão por 7. Vocês serão sempre cabeça e não cauda. Você conhece ali os 8 primeiros versículos que declaram isso. Mas a partir do versículo 8 de Deuteronômio 28, é dito o seguinte: se porém vocês me desobedecerem, forem infiéis e se afastarem da minha palavra, virão sobre vocês este juízo, esta e essa maldição. E são profecias condicionais, gente. Está profetizado aquele combate, está profetizada aquela guerra, está profetizado aquele juízo. No entanto, de acordo com a postura do povo, se houver arrependimento, se o povo clamar ao Senhor, ele muda aquela sentença, ele muda aquele juízo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Eu falo assim em sala de aula, quem está entendendo, diga amém. Então, se o povo se humilha, se o povo se arrepende, se o povo desvia-se daquele caminho mau, Deus retém aquele juízo. Vocês estão entendendo? É por isso que Jesus, em Mateus 24, falando da grande tribulação, que são a ira de Deus e do Cordeiro derramados sobre a terra, ele diz:
se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, porque o povo vai clamar ao Senhor em cumprimento à profecia de Joel 3, que o apóstolo Pedro menciona em Atos capítulo 2. O que vocês estão vendo agora é o que foi dito por meio do profeta Joel, que diz que no final dos tempos, assim, 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 aí ele termina dizendo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Percebe? Está dando para você entender? Então tem que orar sim. Né? Não é porque está profetizada a apostasia que nós vamos deitar no chão aqui agora, vem a apostasia, passa por cima de mim igual um rolo compressor. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, né, irmãos? O mundo pode apostatar, mas nós não vamos apostatar, porque o Espírito de Deus está em nós, porque o sangue de Jesus tem poder. Tá dando para os irmãos entenderem? Então esse negócio de que não adianta orar, você tá louco, meu, você tá louco, né? Você pode ver uma coisa em Lucas capítulo 21, que foi um dos versículos que eu citei no início da live. Ele diz o seguinte, estas coisas, esse juízo todo de que eu estou profetizando, eu vou ler para você. Eu vou ler para você porque uma coisa é quando nós falamos, outra coisa é quando nós lemos nas Escrituras. Deixa eu mostrar para você o que eu estou falando. Essas profecias de juízo, de guerra, elas vão se cumprir, elas vão acontecer? Sim, elas vão acontecer, mas é possível escapar delas. Entendeu? Então nós estamos cheios de gente aí que acha que conhece as Escrituras, que acha que conhece, mas não se preparou. Eu sempre digo que a pessoa não pode levantar para falar se ela não sentar para aprender, irmãos. Presta atenção. Eu quero ler para você Lucas capítulo 21, a partir do verso 34. Presta atenção, para você não ficar falando bobagem por aí. Lucas 21, a partir do verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vai prestando atenção. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ó, o pessoal está falando aqui para eu fazer uma live de perguntas e respostas. Se vocês toparem, eu vou marcar e nós vamos fazer sim uma live de perguntas e respostas. Escatologia vai ser um prazer, né? Vocês entrem aí, vai ser um prazer. Quem quiser vai comentando isso aí. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e você vai comentando embaixo aí se você quer que eu faça uma live de perguntas e respostas. O versículo 36, gente, terminou dizendo assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Você prestou atenção na leitura? Jesus está dizendo aqui, no versículo 36, que essas coisas todas vão acontecer, mas que é possível escapar dela. Independente da sua linha de interpretação, neste momento aqui, eu não estou entrando na questão de pré-tribulacionismo, de mesotribulacionismo e de pós-tribulacionismo. Não, eu estou te explicando o que Jesus está dizendo, que essas coisas vão acontecer, que essas coisas vão se cumprir, mas que é possível escapar delas. Você prestou atenção? Vou ler de novo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. Então presta atenção, gente. A Bíblia está dizendo que essas coisas vão acontecer, mas que é possível escapar delas. E eu entendo, gente, o afã, a necessidade, o desejo. Afinal de contas, um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. Então o desejo que nós temos de querer pregar, de querer falar, mas, gente, nós precisamos nos atentar para o que dizem as Escrituras. Senão, olha, tem um monte de gente na igreja que conhece muita coisa, mas que o conhecimento é desorganizado, não é um conhecimento sistemático, e a pessoa vai pregar, vai evangelizar, mistura um monte de coisa e fala um monte de coisa que a Bíblia nunca falou. Coisas que se tornaram tradição falar, mas que não é bíblico. Quando em Mateus 24 é dito que ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aí muitas pessoas acham que isso significa que os bebês vão sumir da barriga das mães no dia do arrebatamento. Isso não está escrito em parte nenhuma das Escrituras. Esse ai das grávidas de Mateus 24 é similar ao que aconteceu quando o Hamas invadiu Israel pelo sul e atacou as mulheres. E há relatos de mulheres que estavam grávidas e da atrocidade que eles fizeram. Tá dando para vocês entenderem? Não tem nada a ver com a criança sumir da barriga da mãe. Isso não tem nada a ver, isso não está na Bíblia. Na minha playlist do arrebatamento eu estou explicando isso mais detalhadamente. Tá dando para os irmãos entenderem? Vamos em frente. Mas ok, todo mundo está pedindo aí para a gente fazer
a live de perguntas e respostas, eu vou fazer e vou anunciar por um banner, a pastora Roberta vai fazer um banner, e aí eu vou anunciar antes, aí vocês vão entrar naquela live já sabendo que ela é só de perguntas e respostas. Vamos continuar aqui a nossa live com o Oslo 30 anos. Então, um dos principais pontos a respeito de Oslo e desse acordo que agora está completando 30 anos, era terra em troca de paz, que Deus não autorizou. Joel 3, 1, 2 ou 3, eu acabei de falar com você. Deus vai ajuntar as nações contra Jerusalém e executar juízo contra elas, justamente porque repartiram a terra de Israel. Deus não autorizou terra em troca de paz. Então esse acordo de Oslo, por exemplo, de 1993, ele é contra a palavra de Deus. Deus não autorizou. Inclusive, a terra toda que Deus prometeu a Israel, ela é a terra do Estado de Israel que nós conhecemos hoje, e ela envolve também a Síria e parte da Jordânia. Você sabia disso? Que a terra que Deus prometeu a Israel, ela é todo o Estado de Israel e mais a Síria e mais uma parte da Jordânia. Você sabia disso? Provavelmente muitos que estão me ouvindo não sabiam. Então Deus não autorizou terra em troca de paz. Israel, que já era pequeno naquele momento, como é que daria terra em troca de paz em 93? Mas isso nos leva para os pontos aqui da minha anotação. O que está acontecendo no mundo todo, né? Um ponto importante aqui que eu quero chamar a atenção para você. O que está acontecendo é exatamente um plano mestre global. Está em andamento agora, presta atenção, gente, no que eu estou falando. Está em andamento, compartilhe essa live com o maior número de pessoas, ela vai ficar salva no Instagram e também no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. Está em andamento neste momento um plano mestre global para conduzir as nações do mundo para a nova ordem mundial. Desde 1990, quando o Muro de Berlim caiu, e também o Muro de Ferro e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu e a Rússia ficou ali separada, desde ali para frente começou a nova ordem mundial. O presidente Bush pai anunciou, estamos entrando numa nova ordem mundial, uma nova era, né? Então, desde ali começou a nova ordem mundial, mas ela ainda não atingiu o seu ápice. Ela ainda não atingiu o seu ápice, porque ela vai atingir o seu ápice com a reorganização do mundo em 10 nações e com a ascensão e com a liderança, o acordo do anticristo, não é? Eu vou fazer uma live sobre o anticristo no final de semana, no sábado provavelmente. Então, veja, a nova ordem mundial, se você quiser um sinônimo para ela, a gente costuma até falar a sigla NOM, porque tem coisas que você fala aqui e você toma um gelo. Tem gente que nem sabe aqui, enquanto a gente está fazendo live, o pessoal está por aí, está apoiando, está participando, mas a gente toma um gelo e ninguém fica nem sabendo. Eu fiz uma live trazendo essas revelações, essas coisas, uma época, e aí o algoritmo me pegou aí, eu fiquei 30 dias sem poder fazer nada. Então, por isso que a gente fica falando por códigos. Ao invés de falar muitas vezes nova ordem mundial, nós falamos NOM. Então, muita gente não entende, às vezes, por que a gente utiliza, às vezes, Pérsia, ao invés de falar Irã, porque Pérsia é o nome do império daquele lugar antigo e da sua relação com Israel. Às vezes a gente precisa falar as coisas com código por causa disso. Então, você entenda aí, se atente para o que eu estou falando, fica focado, assista essa live mais de uma vez. Então, está em andamento agora um plano mestre global que visa acabar aí com a soberania das nações, com as bandeiras, daí essas expressões, eu sou um cidadão global, eu sou um cidadão de uma aldeia global, não às bandeiras, não ao patriotismo. Está entendendo de onde vêm essas ideias? É porque está em pleno andamento um plano mestre global para fazer com que as nações clamem por paz e segurança e entrem de uma vez na órbita do anticristo, na órbita da nova ordem mundial. Se você quiser um sinônimo para a nova ordem mundial, ele é o governo do anticristo. E aí uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, muito importante, num outro item aqui muito importante, eu fiz 8 itens que eu queria falar com vocês e eu já estou no 6º. Agora eu quero falar sobre o 7º, que é o seguinte: os grandes eventos, todos os grandes eventos que você viu acontecer, que você está vendo acontecer, bem como eventos intermediários. Então, os grandes eventos, os grandes acontecimentos no mundo, bem como eventos intermediários, e essa guerra do Hamas com Israel é um evento intermediário que o fará caminhar para o Gog e Magog, para o Ezequiel 38, 39. O que nós estamos vendo hoje não é Gog e Magog, não é o cumprimento de Ezequiel 38, 39, mas é um gatilho disparador para isso. É um conflito profetizado em Obadias, ou o início de um conflito profetizado em Obadias, né, gente? Que vai levar o mundo
para essa linha de raciocínio. Então, os grandes eventos, bem como os eventos intermediários, seguem um roteiro previsto em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13. Então, presta atenção, as guerras que você está vendo, da China, Taiwan, Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e Japão, e os Estados Unidos ali procurando defender Taiwan, procurando defender Japão e Coreia do Sul, e a guerra Ucrânia e Rússia e Israel procurando, e os Estados Unidos procurando defender ali a Ucrânia, e agora essa guerra, e o presidente Biden, agora há pouco eu estava assistindo o pronunciamento do presidente Biden, onde ele disse que está com Israel e que determinou e já chegou na região o porta-aviões Gerald Ford e vários caças e um poderio militar muito grande para reafirmar o seu apoio a Israel. E aí o presidente de uma outra nação que compõe o Gog e Magog, que vai compor o Gog e Magog, ele pergunta: o que os Estados Unidos pretendem? O que eles estão mandando seu poderoso porta-aviões para cá? Por acaso, será que eles vão atacar a Palestina? Bom, e aí isso vai nos levar para o 8º ponto muito importante da live de hoje. Presta atenção que tem um ponto muito importante a respeito da live de hoje, que é o ponto 8 aqui. Então, quando ele faz essa retórica toda, não é? Ele sabe muito bem o que os Estados Unidos estão fazendo. Ocorre que os inimigos de Israel viram uma janela de oportunidade de atacar a nação. Quando então terroristas do Hamas conseguem atravessar sua fronteira, tecnologia, e atacam então Israel, os seus outros inimigos combinados veem uma janela de oportunidade. Aí você está vendo a movimentação do Irã, a movimentação do Líbano, a movimentação da Síria, não é? E então o Hezbollah atacando pelo norte e também alguns mísseis vindo da Síria atacando Israel. Então os inimigos de Israel combinados viram uma janela de oportunidade de atacar a nação. Porém, há um acordo entre Israel e os Estados Unidos, e é por isso que o porta-aviões Gerald Ford foi para lá, e essa força de defesa dos Estados Unidos para apoiar Israel, e aí hoje, mais uma vez, eu vi alguns minutos antes de entrar na nossa live, eu vi o presidente Biden dizendo que nenhum outro grupo procure se aproveitar dessa situação. É uma mensagem indireta a esses outros 3 países, para que não se aproveitem da situação. Foi por isso que ele deu uma demonstração clara, objetiva, de que está com Israel. Porque se ele não fizer isso, Israel vai ficar sozinho. E como é que Israel vai lutar em tantas frentes ao mesmo tempo? Claro que para quem conhece a profecia bíblica, isso não é problema. Porque eu acabei de ler nos profetas que Deus defenderá Israel. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, não é? Mas é claro que isso envolve todas umas outras profecias de eu abençoarei os que te abençoarem, e cada um que for benevolente para com os filhos de Israel depois será recompensado por isso, Mateus 25, mas isso é objeto para uma outra live. Então é muito importante essa demonstração de apoio que os Estados Unidos, o presidente Biden, faz a Israel, mandando seu poderoso porta-aviões para lá, porque senão os inimigos combinados de Israel vão ficar forçando. Sabe aquelas lutas que a gente assiste ali às vezes de UFC, aquela coisa toda, de MMA, aquela coisa toda, que o adversário às vezes vai cansando o inimigo para o cara gastar todos os seus golpes, então ele sofrer um nocaute de repente? Então, os inimigos combinados de Israel, a estratégia é fazer com que Israel gaste suas munições, se exponha, que abra mais janelas, para que então cumpram as suas ameaças. E isso não é novidade, porque isso já aconteceu. Isso aconteceu quando a ONU votou a favor do restabelecimento de Israel. Israel foi atacado no dia seguinte. Depois, em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, que Israel ganhou em 6 dias. Depois tem a Guerra do Yom Kippur. Então houveram já várias guerras, várias batalhas árabe-israelenses. Então o povo sabe que isso aí tá acontecendo, e que pode acontecer agora de juntar uma série de inimigos combinados para aproveitar essa janela de oportunidade e atacar a nação de Israel. Então é isso que é muito importante. E aí, se tem algum judeu assistindo aqui, e nós fizemos amizade com alguns judeus, porque o ano passado eu e a pastora Roberta estivemos liderando a caravana para o Egito, Jordânia e Israel, e se tiver algum judeu assistindo, você precisa saber que os cristãos nascidos de novo são os seus melhores amigos, têm os seus melhores interesses em vista.
porque compreendem o seu papel nas profecias bíblicas. E para você que tem dúvidas, o Israel de Deus, o moderno Estado de Israel, continua sendo o Israel de Deus. Então, gente, não vá assim com essas pessoas esquisitas que ficam falando um monte de coisa, mas sem base bíblica, não. Oriente-se pelo que diz as Escrituras. E aqui no canal Rodrigo Oliveira Oficial, você pode estar seguro que aqui nós fazemos análise profética com segurança a partir do que dizem realmente as Escrituras, do que diz a Bíblia, tá? O que nos leva para o 8º e último ponto aqui da nossa live de hoje sobre esses conflitos que estão acontecendo, que é o seguinte. O 8º ponto é o seguinte, presta muita atenção, você que é estudante de profecia bíblica, você que está atento à escatologia bíblica, eu sei que vocês capturaram logo essas palavras que apareceram hoje, paz e segurança, depois do JN aí, da grande mídia do Brasil, e das mensagens que estão rodando o mundo inteiro pedindo paz e segurança. Então entenda, Tessalonicenses 5 não disse quando houver paz e segurança, mas quando andarem pedindo, dizendo paz e segurança. Então presta atenção, esse é o ponto muito importante. Então o mundo está clamando, as pessoas do mundo estão clamando por paz e segurança. E aí o estudante atento das profecias bíblicas, ele sabe que quando acontece repetidamente, quando reincidentemente vão se aparecendo essa frase paz e segurança, isso é um grande sinal para o fim dos tempos, é um grande sinal para o grande acordo, tudo isso é muito importante. E aí o 8º ponto é justamente o seguinte, presta atenção, aprenda a raciocinar em direção oposta ao que a grande mídia estiver dizendo. Sabe por quê? Haverá uma série de acordos e de ações para colocar Israel como vilão dessa história, para combinar e levar com que medidas da ONU e governos se juntem contra Israel. Muito importante você se atentar para isso. Portanto, eu aprendi isso há muitos anos atrás, que se você quer entender o que está acontecendo em temas assim de urgência, temas de grande repercussão nacional, e aí eu vou fazer uma outra live sobre a janela de Overton, né? Esses temas de grande vulto assim, que querem mobilizar a opinião do povo e fazê-la ir para um lado e para o outro, você precisa aprender a raciocinar na direção oposta do que estão falando. Então, se estiverem falando em paz e segurança, meu filho, insistindo com esse tema, prepara, porque a coisa vai estreitar, entendeu? Tá dando para você entender? E isso aconteceu em vários momentos da história. Quando se estava falando que ia fazer uma coisa, fazia-se outra, né? É fácil perceber isso, principalmente no Oriente Médio. Quando governos estão falando publicamente que vão fazer uma coisa, eles estão planejando justamente 180 graus oposto àquilo, tá? Isso é muito importante. Sempre que você vê um noticiário, assista ele, mas não assista confiando, assista desconfiando. Vá, busque a informação, procure saber o contexto, procure saber a realidade, porque a mídia, principalmente a mídia que está aliada a essa agenda que eu falei com você, a esse plano para entrar na nova ordem mundial, essas mídias estão comprometidas em fazer com que o povo pense de uma mesma maneira. E esse assunto é muito conectado, gente, essa questão de raciocinar na direção oposta àquela anunciada pela mídia, é muito importante quando você compreende o que é a janela de Overton, né? A janela de Overton é o sobrenome do cara que criou um plano para a segurança pública, para uma série de questões ligadas a isso nos Estados Unidos. E aí ele criou uma janela do discurso, né? E ele diz que essa janela do discurso é móvel. Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, você tem os movimentos de esquerda que estão no governo atualmente, estiveram antes do governo Bolsonaro, e hoje fala-se muito em combater a extrema-direita. E por acaso tem extrema-direita no Brasil? Não tem extrema-direita no Brasil. Mal tem direita. A direita que nós temos no Brasil, ela ainda está engatinhando, ela ainda está acordando. E ela é muito mais assim parecida com a esquerda que com a direita. Porém, como no Brasil, o governo Fernando Henrique, esses governos todos eram governos progressistas, governos de esquerda, então tudo que aparece fora dessa ótica, tudo que aparece fora dessa janela que enxerga tudo de maneira esquerda, tudo que aparece, para eles é extrema-direita, porque a janela está tão à esquerda que qualquer coisa que aparece fora dessa janela é considerada absurdo e extrema-direita. Mas isso é um assunto para uma outra live e eu estou só aqui provocando sede em você. Afinal de contas, eu não posso te obrigar a beber água, mas eu posso te provocar sede. Então, estou semeando sal para você ficar ligado aqui no canal. Já pediram aí para a gente fazer uma live de perguntas e respostas?
de escatologia, então nós vamos fazer. E no sábado eu vou fazer uma live a respeito da nacionalidade do anticristo para contextualizar isso aí. Tá bom, pessoal? Então esses são os pontos que eu queria tratar com você. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram com esse título, Oslo 30 anos, Israel versus Palestina. E também vai ficar salva no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial. E para você que me ouviu falar sobre a profecia de Obadias, que talvez, apesar de ser um livro pequeniníssimo, 100 capítulos, mas que talvez você nunca tenha lido esse livro, eu gravei uma live com o tema Obadias, conflito Israel-Palestina. E essa live está na playlist Israel nas Profecias, no meu canal no YouTube, Rodrigo Oliveira Oficial. Como parte de vocês sabem, eu tenho ali 1.500 vídeos organizados em playlists temáticas. E para você que está aqui até o final ainda, caso você queira adquirir o meu livro, né, Rodrigo Oliveira, meu livro se chama Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. É um livro que você pode adquirir no site da Amazon, gente. Eu estudo escatologia desde agosto de 1999 e boa parte do que eu ensino está aqui nesse livro. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida esse livro. Vai te abençoar muito. Tem pessoas que já compraram no Japão, já compraram nos Estados Unidos, na Holanda e Portugal. Então entrega em qualquer lugar do mundo. É só entrar no site da Amazon, digita lá Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira. Isso é para você que quiser, tá? Olha aí, a Vanessa está falando, comprei essa semana o seu livro, pastor. Glória a Deus, Deus te abençoe, viu, Vanessa? Então você que também quer adquirir aí, fruto de pesquisa de muitos anos, eu tenho certeza que esse livro vai abençoar a sua vida. Olha, irmãos, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele te proteja, ilumine a sua mente, de um bom feriado. E fique ligado porque eu vou fazendo atualizações aqui com os reels, com as publicações, tá bom? Se você que está assistindo tiver o desejo de patrocinar o canal, na descrição dos meus vídeos no YouTube tem um caminho aí para quem quiser patrocinar, quem quiser abençoar e fortalecer o canal. O professor Bruno está aí também. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Fiquem com Deus. Até logo mais.